Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos indo para mais um vídeo no nosso canal, onde a gente vai falar um pouquinho sobre texto argumentativo. Bora lá? Bom, qual que é o objetivo do texto argumentativo? Ele tem o objetivo de convencer o leitor sobre as ideias que serão apresentadas, certo? Ele deve ser claro e quando ele é constituído através da ideia de ser uma dissertação objetiva, o autor ele não se identifica com o leitor. Ele apresenta argumentos de maneira impessoal, conferindo ao texto a sensação de imparcialidade, ainda que ele expresse a sua opinião, certo? Bom, aqui vão algumas características em relação à introdução. Ela traz clareza e objetividade para o texto. Ele demonstra o conhecimento e segurança e autoridade sobre o tema que está discorrendo, certo? Ele usa uma citação de impacto, faz perguntas retóricas ou dá alguns exemplos que vão reforçar aquilo que ele vai falar, certo? Bom, vamos ver um exemplo através da narração. Joana tem 18 anos e deseja cursar jornalismo na faculdade. Hoje, sua vida no cursinho pede escolhas e a jovem já sabe, terá que estudar no mínimo 8 horas por dia para alcançar seu sonho. Assim como Joana, há milhares de jovens brasileiros que passam a maior parte do dia debruçados sobre os livros. Será mesmo que o modelo vigente de ensino funciona no país? Nesse caso, nós temos um exemplo de introdução de texto argumentativo, porque traz a história da personagem para reforçar a postura do escritor, nesse caso, sobre o modelo tradicional de educação, fazendo o questionamento. O modelo de educação funciona ou não? É notório, desde o começo do texto, que o autor ele vai questionar no final o sistema atual de ensino, se ele funciona ou não no nosso país, certo? Um ponto positivo desse tipo de texto é que o leitor ele já nota que o autor ele não está disposto a ficar enrolando, enchendo linguiça. Não, ele vai direto ao ponto, certo? Bom, um texto que começa com a definição. Ele começa a conceituar o tema que ele vai escrever. Temos como exemplo aqui. Texto argumentativo são aqueles que apresentam recursos, justificativas e alegações, com o objetivo principal de persuadir o leitor sobre determinado ponto de vista. Ou seja, um texto, quando ele traz no começo já a definição, ele faz como nós temos no exemplo aqui. Primeiro ele vai conceituar, ou seja, vai dizer o que é o texto dissertativo ou o texto argumentativo, no caso, e no final ele vai fazer um questionamento. Mas será mesmo que é possível usar elementos desse tipo textual também para escrever blogs e posts? Ou seja, primeiro ele trouxe a definição, depois ele trouxe um questionamento, certo? Diferente lá atrás, onde a gente fez primeiro a narração dos fatos para depois fazer o questionamento, certo? Agora, modelos de textos que começam com citação. A imaginação é mais importante que a ciência, porque a ciência é limitada, ao passo que a imaginação abrange o mundo inteiro. É uma frase de Albert Einstein, certo? A frase desse cientista, ele pode ser um convite para reflexão sobre o número de horas que os jovens brasileiros têm investido em estudo das matérias como física, química, matemática, para conseguir ingressar no ensino superior. Ou seja, eu pego uma citação de alguém influente, que no caso é o Albert Einstein, para poder no final fazer esse questionamento, certo? Será mesmo que o sistema de educação brasileiro está formando pessoas? Ou seja, primeiro eu trouxe a frase de alguém importante, depois eu trouxe esse questionamento, certo? Através do quê? De uma citação de alguém que tenha uma grande influência, para poder formular os meus argumentos, certo? Para deixar eles mais firmes, para deixar que o leitor fique mais convicto do que eu estou falando, certo? É uma maneira de meio que provar com uma tese de alguém influente o que eu estou dizendo, certo? Esse elemento da citação é o elemento valioso, pois traz uma conexão com o leitor, certo? A citação, ela desperta a atenção do mesmo sobre o tema. Ou seja, opa, pera lá, tá falando uma frase de alguém importante para sustentar os seus argumentos. Então, eu já tenho dali que não são argumentos, assim, chulos e nem argumentos que não podem ser levados em consideração. Porque tem alguém importante que parte do mesmo princípio que o autor, certo? Bom, a estrutura. Todo texto argumentativo, ele não importa se ele vai ser um artigo de opinião ou uma dissertação do Enem. Ele tem que apresentar esses três elementos. A tese, que é o ponto de vista que será defendido no texto, certo? Os argumentos, que é o que sustenta o ponto de vista, que eu falei lá na tese, certo?
e a conclusão, onde vai condensar, ou seja, resumir e reforçar o que já foi dito anteriormente, certo? Bom, vamos começar pela tese. A tese é a estrutura tradicional, indicada para quem vai prestar o Enem, certo? Como assim, professora? Em quais tipos de textos que a gente deve começar pela tese? Naqueles que a gente vai fazer, por exemplo, quando vai prestar um Enem, a gente utiliza essa estrutura, começando pelo quê? Pela tese, certo? Ele inicia apresentando a tese na introdução, certo? Ela é defendida pelos argumentos desenvolvidos nos próximos parágrafos, certo? No começo você joga a tese, depois você vai desenvolver argumentos sobre essa tese, certo? Onde você retoma ela no final, onde você vai trazer um objetivo daquele texto, ou seja, você vai reformular os argumentos, trazendo uma possível solução ali para o problema, certo? Começando pelos argumentos. Quando você escolhe, ao invés do modelo anterior, que você começa pela tese, aqui você decide começar pelos argumentos, como funciona? Você tem a ideia de conduzir o raciocínio do leitor de maneira que ele chegue à mesma conclusão que o texto, à medida que ele lê. Ou seja, você faz com que o leitor, na maneira com que ele vai lendo o texto, já vai mudando os argumentos dele, tendo em vista que no final ele vai acabar pensando como você no texto, certo? É uma boa estrutura para causar curiosidade ou apresentar opiniões controversas. Ou seja, quando você decide começar o seu texto pelos argumentos, é bacana porque vai despertar uma curiosidade no leitor também, trazendo opiniões e argumentos diferentes, certo? Pode fazer com que o leitor se feche aos argumentos, caso sejam compartilhados logo no início. Ou seja, o leitor ele vai ficar fechado ali nos argumentos, porque você já começou com eles desde o começo do texto, certo? Estratégias argumentativas. Você sabe qual que é a diferença entre argumento e estratégia? Vamos dar uma olhada nisso. Argumento são todas as informações que você usa para você defender o seu ponto de vista, certo? E estratégia é a maneira com que você expõe e articula e apresenta essas informações, ou seja, a maneira com que você vai usar para poder argumentar, certo? Analogia é a figura de linguagem que consiste em estabelecer paralelos e semelhanças entre situações a princípio distintas, ou seja, você pega uma situação que no começo ela é totalmente diferente que outra que você vai usar para associar, certo? Isso é possível aproximar a situação em questão das experiências vividas pelo leitor, ou seja, você pega uma situação que é totalmente fora da realidade e você consegue associar ela com alguma vivência do leitor, deixando ele mais próximo de você, certo? Bom, a prolepse nada mais é do que um nome chique para a estratégia de aproximar, ou seja, antecipar, na verdade, os argumentos do seu interlocutor, ou seja, você antecipa os argumentos lá no comecinho do seu texto. Isso é chamado de prolepse, tá? São as estratégias que a gente utiliza mais em debate político. Por exemplo, debate político, como que eu posso explicar? Vamos assim, você utiliza um candidato, no caso, ele utiliza argumentos do seu rival para poder formular controvérsias, ou seja, ele vai criar todo o seu discurso do debate como utilizando argumentos do seu adversário e debatendo contra eles. Assim, exige que o seu rival ele tenha um jogo de cintura. Por quê? Porque eu não vou formular os meus próprios argumentos. Os meus argumentos serão formulados baseados em destruir os argumentos do meu rival, certo? Bom, aqui vamos para alguns tipos de argumentos. Temos o argumento de autoridade, onde toma emprestada a credibilidade da sua fonte. Como assim, professora? O argumento de autoridade é quando você vai falar alguma coisa e você, no final, você coloca alguma tese, ou seja, a fonte de alguém importante que falou sobre aquilo, certo? Colocando a fonte, sei lá, é uma pesquisa, é algum pesquisador específico, é alguma testemunha, para poder comprovar aquilo que você falou. Não adianta só eu colocar no meu texto. Pesquisas apontam que a violência no mundo tem crescido. Não. Quais são essas pesquisas? A pesquisa X aponta que a violência no Brasil tem crescido.
Eu preciso citar o nome da pesquisa, ou o nome do pesquisador, ou o nome da testemunha que eu usei para comprovar aquele fato, certo? Não adianta eu só usar pesquisas apontam, livros dizem. Não, qual livro, qual pesquisa? Eu preciso ser específico citando a fonte, certo? Da onde eu tirei aquele argumento, ok? Fazendo isso, você traz uma credibilidade para o seu argumento. Bom, argumento de ilustração é um exemplo para confirmar que os pontos levantados são de fato observáveis à realidade. Esses exemplos não precisam ser sempre positivos. Como assim? Você utiliza um argumento de ilustração, ou seja, você usa um exemplo para poder comprovar que aquilo que você está falando é verdade. Como nós temos no exemplo aqui, a necessidade de colocar uma coleira de identificação no seu cãozinho. Você pode citar tanto casos positivos, ou seja, tanto casos que a coleira ajudou, quando você colocou uma coleira que identificasse o seu bichinho, como casos de pessoas que não utilizaram essa coleira e tiveram dificuldade de encontrar o seu bichinho quando ele ficou desaparecido, certo? Pode ser argumento tanto positivo quanto argumento negativo. Bom, argumento por lógica é um exercício simples de lógica composto por 3 sentenças. No começo você começa com o seu argumento. Todo homem é mortal. Depois você utiliza um exemplo, no caso, Sócrates é homem, logo, Sócrates é mortal. Vamos ler o exemplo novamente. Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo, Sócrates é mortal. Ou seja, eu utilizei um argumento, uma comprovação através de um exemplo, mostrando alguém que realmente é homem, no caso de Sócrates, e comprovando que no final ele é um mortal, certo? Argumentar por lógica é simples, traz uma relação de causa e consequência de condicionalidade. São excelentes exemplos de argumentos lógicos, como no exemplo citado, tá? Bom, a conclusão. A conclusão ela é a etapa ideal para poder retomar o seu ponto de vista e reformá-lo, aproximando você da realidade, certo? É o momento em que o autor do texto diz ao leitor: eu me importo contigo, desejo que você aprenda e quero te oferecer ainda mais conteúdo. Ou seja, é onde você vê que o autor notou que tinha um problema, ele trouxe uma possível solução, formulando ali argumentos que comprovassem aquela possível solução. Claro que não adianta eu querer mudar o mundo, falar eu vou resolver o mundo assim, assim, assado. Não, eu posso trazer possíveis soluções no final do meu texto, tá? É o momento para ser sucinto e direto, sem você ficar enrolando ali, enchendo linguiça. É a hora que você vai finalizar a conversa, apresentando uma solução ou uma possível sugestão para resolver o problema, certo? Bom, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Por favor, realizem todas as anotações com bastante esforço e bastante capricho. Um beijo e até a próxima aula.